né? Isso aqui são as questões principais para você olhar e você terá sucesso. Fechou com sucesso, uma coisa totalmente diferente do início da mesa, tá? Então, se você é ovelha negra, agradeça. Olá, Aquário! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à sua leitura, Aquário. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Aquário, talvez a leitura seja para você. Lembrando que essa tiragem é geral, intuitiva e atemporal, não vai ressoar com todo mundo, portanto, só se conecte com aquilo que realmente faz sentido para você na sua vida, não force a leitura, tá certo? E caso os papéis apareçam invertidos, significa que a leitura está espelhada. Então, você faça a adaptação necessária para entender melhor. Vamos aqui as cartas para Aquário. 10 cartas. No primeiro comentário fixado também, vou deixar esse recado, que eu tenho o meu número de WhatsApp. Caso você queira marcar uma consulta particular, é só mandar mensagem que eu mesma respondo. Será um prazer te atender. Vamos lá, 10 cartas. Fundo do deck para Aquário. 8 de paus. Rapidez ou infância? Nossa, quantas pessoas aqui nesse enredo. Questões familiares, tá? Nossa, 1, 2, 3, 4, 5. De 10 cartas, 5 cartas da corte aqui. É uma questão bastante específica, porque abre com um encerramento, né? A primeira carta, mostrando o universo, que é a carta que fala sobre encerramentos, o último capítulo, né? É como se fosse a conclusão de uma história. Isso aqui é muito forte, né? É como se o início e o fim estivessem conectados. Então, a gente está falando aqui de questões de vida e morte. E a casa, né, o lar aqui no bloqueio. Então, eu tô me conectando a pessoas aqui que podem ter tido uma dificuldade em estar num lar. Em que sentido? Um lar desestruturado. Porque aqui me mostra as questões da infância. E mostram várias pessoas envolvidas. Então, alguém teve que ser adulto antes da hora aqui. Me parece que é a rainha de espadas, tá? A rainha de espadas como se fosse, talvez, uma filha mais velha, alguém que teve que tomar o lugar da mãe. E vem as preocupações, tá? É uma coisa assim que eu vou ter que perguntar pro tarô para esclarecer, porque veio muita gente já na primeira tiragem. Esse príncipe de espadas aqui é alguém que não sai da cabeça da rainha de espadas, né? A mesma energia, então a gente tá falando aqui da questão familiar. Me veio essa energia de uma mulher, que deve ser a filha mais velha, que talvez tenha criado os irmãos, né? Aqui mostra o lado lúdico, é como se no passado tivesse algo que era bom, né? Um lar, digamos, bem estruturado, como se fosse uma história aí de um conto de fadas, mas que depois, ó, o deboche, né? Expectativa versus realidade, simplesmente a casa caiu. E vem também o príncipe de copas, muito interessante, porque veio o naipe de copas, com 2 homens, e veio o naipe de espadas com um homem e uma mulher. Então, por isso que eu falei, me vem energia assim de crianças habitando um lar que está desestruturado, alguém teve que ser adulto antes da hora. Olha, Aquário, é bem específico, tá? Veja se serve pra você, ou se de repente eu não tô falando de alguém da sua família, uma história ali antiga, tá? Mas isso aqui surge pra você, pra que você perceba e tome conhecimento de algumas coisas. Vem a carta do deboche. Como eu falei, é algo que traz muita dor, é o emocional na lama, até por ter um lar desestruturado, pelo fim e o início estarem tão próximos. Então, imagine, se pessoas aqui que
que são crianças representadas, né, no passado, se elas nasceram num lar que de repente estava estruturado com a família, pai e mãe, pode ter acontecido alguma tragédia, né? Uma puxada de tapete, ou a mãe abandonou, algum tipo de privação, ou o pai foi embora também, ou enfim, morreu, e essa mãe ficou totalmente desamparada, pode ter ficado doente. Me vem várias energias assim de adultos que não estavam em suas plenas faculdades de saúde, até mesmo do mental. E crianças que tiveram que se virar e serem adultas antes da hora, né? A carga caindo mais sobre essa rainha de espadas, digamos que na hierarquia a rainha é a mais preparada do que príncipes e princesas, tá certo? Ao redor vem a carta da mudança e o desejo da vitória. Então, isso aqui deve ter marcado muito o destino de todas essas pessoas que aparecem aqui na mesa. Tá? Isso aqui mudou completamente a história e fechou aqui com o príncipe de paus, que pode ser uma pessoa específica aqui, né, um desses irmãos, ou um enfrentamento. Talvez um deles tenha se destacado, pode ser, porque saiu a vitória e alguém que teve essa voracidade, né, a mudança e dar a volta por cima. Eu vou pedir muitos esclarecimentos para o tarô, porque, sinceramente, nunca veio uma mesa com essa configuração, com tantas figuras da corte aqui nas posições fixas. Perguntar pro tarô o que aconteceu nessa casa, nesse lar, nessa família. O que você pode me dizer sobre os acontecimentos do passado? Olha, alguma coisa realmente, um lar desestruturado, sim. O domínio fala sobre um atrito, uma disputa. Para alguns foi algo trágico que aconteceu, tá? A gente pode falar, não vou me aprofundar muito, mas pode ser uma questão aí até mesmo de marido e mulher brigando, morte precoce, alguma coisa nesse sentido, né? Porque o sol, que era aquilo, como veio também o cavaleiro de copas mostrando o ideal, que era uma realização, que era um conto de fadas, isso aqui caiu por terra com a carta do fracasso. Esse lar fracassou como base, como estrutura de proteção para essas crianças. O que mais o tarô me fala? Por que que isso aparece agora para Aquário? Tem alguma coisa se repetindo na sua vida? Precisa de um aviso da espiritualidade. Olha, me vem essa energia aqui da roda da fortuna que fala dos altos e baixos. Talvez, Aquário, com você, esse histórico... Veja, se não foi a sua família, foi alguém lá de trás. Avô, tio avô, alguém que tem essa... Verifique aí na sua árvore genealógica, alguém que viveu uma história assim, de um lar desestruturado e que as crianças tiveram que se virar antes do tempo, né? Serem adultos antes da hora. E isso aparece na sua mesa porque tem alguma coisa se repetindo na sua história, tá? É um aviso, sai a sacerdotisa mostrando assim, isso aqui é um aviso da espiritualidade. E a carta do prazer fala sobre buscar dentre toda essa história, a dor, o prazer de estar aqui, de ser feliz. Talvez essas pessoas foram marcadas lá no passado por uma vida de muita luta, né? Assim, muita entrega, muita luta e pouco desfrute, né? Pouco prazer. E aqui é um aviso para que isso seja ressignificado, que fique para trás, né? Vem nesse sentido a carta do prazer, assim, é recuperar o prazer de estar vivo. Para algumas pessoas me vem energia aqui de alguma tragédia familiar muito importante, do tipo alguém que tirou a própria vida. Exatamente por não ter o prazer de estar aqui, tá? Então, para que isso não se repita, é uma coisa muito forte que eu tô falando, tá? Olha, mais pessoas. Precisa ajustar. Talvez, Aquário, você seja a pessoa da família que tem as condições necessárias para mexer nessa história, tá? Vem aqui a princesa de copas, que é a princesa que tem bastante aflorada a questão do cuidar,
um bom coração. E também tem a mediunidade, a princesa que carrega a tartaruga no sentido de andar com sabedoria. Talvez você seja a pessoa mais lúcida e que tenha condições de, mesmo pertencendo a essa família, você ter um certo distanciamento para olhar essa questão, sem estar tão envolvida nisso, tá? Porque aqui surge o homem do passado. Então, esse homem do passado aqui me vem a energia de uma pessoa desencarnada, e tudo se passou com relação a ele, tá? Como eu falei, pode ser alguém que teve a desestruturação do lar, nesse mundo das drogas, até mesmo de tirar a própria vida, alguma coisa, ou uma questão de doença e não teve a estrutura necessária para cuidar dos filhos, acabou sucumbindo também. Então, me vem muito essa energia, tá? O ajustamento é a carta do karma, nesse sentido. É a carta que fala o equilíbrio entre dois lados. Muito já foi vivido, muito já aconteceu no passado, agora é hora de ajustar os ponteiros. E não ficar varrendo a história dessa dor para debaixo do tapete, porque senão, com seus descendentes, existem gatilhos para reviver essa história, tá? Tudo aquilo que é excluído, tudo aquilo que não é visto, volta com mais força para o seu sistema. O que mais para Aquário? Nossa, que mesa, né? Olha, as questões mentais e emocionais, depressão, saturação. A gente tá falando de vícios também nessa família, tá? Por essa configuração aqui, a indolência e a saciedade, alguém que não vê sentido na vida e pode se jogar, enveredar para o lado dos vícios, né? Tentando satisfazer, como se fosse completar esse buraco que a pessoa carrega na alma. E existem também as dores transgeracionais. Então, lá no passado, uma história difícil com algum familiar, distante ou mais próximo, mas as pessoas que estão agora ligadas a Aquário, elas podem ter uma tendência a apresentar vícios. Vício com relação a drogas ilícitas, não só drogas, mas vícios com comida, promiscuidade, coisas assim que tiram a pessoa do centro da vida dela, tá? Vício em jogos, apostas. Nossa, Aquário, que coisa, não? Que mesa, tô impressionada. Saiu uma questão assim. Olha, a mãe. Saem muitas pessoas nessa família. Aqui fala do empoderamento. Eu acredito que eu esteja falando com uma mulher, tá? Como já saiu no passado, que foi uma mulher que teve que ser adulta antes da hora e segurou a família, veio a carta da Imperatriz falando que essa situação aí, essa aquariana, provavelmente que tá vendo a mesa, ela acabou herdando a força dessa mulher lá do passado. Vem o príncipe de ouros mostrando que também tem uma questão do trabalho que é muito importante. É como se o empoderamento também viesse por meio do trabalho, de ter uma estrutura. É como se você tivesse que reformatar essa estrutura do lar, essa estrutura da família, essa configuração, né? Porque o príncipe de ouros é aquele que trabalha como um touro, realmente, né? É o arar a terra, é refazer aqui o jardim, é você plantar novas sementes, e aí vem o ganho. Então, pode ser você ter o empoderamento, a consciência, a mínima estrutura para você avançar na parte material do trabalho, né? Já ressignificar as dores, as perdas, só por fazer isso, mas também falar no sentido de um trabalho, não só do empoderamento, mas espiritualmente, como já tinha saído também a sacerdotisa, né? Do trabalhar essa questão, trabalhar essa dor, exatamente para que não se repita. O que mais para Aquário nesse momento? Talvez você seja, Aquário, a ovelha negra da família. Porque o eremita é aquele que também tem problemas em estar num lar, numa estrutura fixa, física. É o peregrino. Interessante esse paralelo de falar do lar desestruturado dessas crianças
que eu não sei se são sua família ou familiares mais distantes, mas que essa energia de ter o lar desestruturado, de alguma maneira, ela também te afetou. Você teve que buscar o seu caminho, tá? E sempre a questão do recomeço. Parece que a vida não progride, você faz um movimento, perde tudo, se desestrutura, aí tem que recomeçar, se resgatar. Aqui fala também sobre recaídas com relação a vício, tá? E o As de Espadas falando, mais uma vez, um chamado da espiritualidade. Basta que você acredite nisso, que você realmente dedique a sua vida em se encontrar e não julgar, tá? Fazer algo por você. E a atitude é coroada, essa coroa aqui vem do céu, né? A atitude é coroada, o seu ato de fé. Uma mesa bastante específica, realmente. Vou pegar os 3 conselhos finais para Aquário. Olha só como é uma mudança de padrão, né? O desapontamento, as dores emocionais, as crises, as pessoas que se viram impossibilitadas, enredadas, né? Aqui fala sobre enredos, sobre histórias de sacrifício, como se tivesse crucificado, né? A pessoa condenada a uma tragédia, a uma dor, e aquelas que se condenam também, como eu falei do histórico, provavelmente, de pessoas até que chegaram no limite da dor de atentar contra a própria vida. Isso aqui são as questões principais para você olhar e você terá sucesso. Fechou com sucesso, uma coisa totalmente diferente do início da mesa, tá? Então, se você é ovelha negra, agradeça, porque você tá quebrando o padrão, fugindo desse destino tão difícil que vários familiares tiveram. Claro que a pessoa mais lúcida é a pessoa que vai mais sofrer, né? Que vai sofrer mais exatamente pela lucidez, né? Porque enquanto você desconhece as questões, você vai vivendo de qualquer jeito, mas quando você começa a reconhecer os padrões, isso te dá dor, isso te traz dissabores, mas ao mesmo tempo te dá força para você mudar, para você fazer algo por você que ninguém teve a capacidade de fazer lá atrás, né? E você faz por você, mas isso reverbera para todos. Então, não desista, Aquário. Eu sei que a sua cruz é pesada, mas você dá conta, tá certo? É a mensagem que veio aqui, né? Ufa! Que mesa para Aquário. Então, eu espero que você busque ajuda, que você ouça essas palavras com carinho. Eu sei que ressoa com poucas pessoas, mas é exatamente a pessoa que precisa que estará ouvindo essa mensagem, tá certo? Então, agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante esse trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.